Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao programa As Pessoas Inspiram. Hoje temos uma pauta muito relevante, vamos falar sobre pensar dentro de um movimento chamado Inner Development Goals. E para falar sobre essa temática maravilhosa, eu trouxe o Leonardo Comparsi, ele que é integrador da XI e também coordenador do movimento IDG aqui no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Ah, maravilhoso. Feliz de estar aqui. O Leonardo já esteve em outro momento aqui com a gente, né, falando sobre esse movimento e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, né, vocês que estão nos acompanhando, depois até podem olhar a entrevista dele do ano passado também, né, para saber o contexto, enfim, mas a gente está vivendo hoje, Leonardo, um mundo muito dinâmico, né, um mundo muito complexo e tudo mais, e saber pensar diferente ou melhor, tomar melhores decisões, faz total diferença, né? Faz total diferença. Tu tocou no ponto-chave, assim, na ferida do nosso momento atual, né? Na verdade, assim, o mundo sempre foi complexo, né? Às vezes as pessoas perguntam isso, mas já não era complexo. Era, mas nós criamos nos últimos 200 anos, mais ou menos, uma série de condições que de certa forma, burlaram um pouco, né, as características da complexidade. A gente, de alguma forma, a gente conseguiu deixar o mundo mais simples, né, do que ele realmente é. Mas ele não deixou de ser complexo. Sim. A gente simplesmente começou a ter uma realidade mais simples. Mas isso tem um prazo também, né? Tem um prazo de duração. Então, o que a gente está vendo hoje é que tudo que a gente construiu, né, para chegar nessa simplicidade, na verdade, não suporta mais, né, tornar o complexo simples. Ele está se extinguindo e está chegando num ponto em que a gente começa a viver essa complexidade de uma forma muito mais presente, né? Como a gente foi acostumado, né, principalmente nos últimos 200 anos, a viver num ambiente que era mais linear, um ambiente mais previsível e tal, a maneira que a gente aprendeu, né, para conviver com esse contexto é uma maneira de analisar as coisas, dividir os problemas em pedaços, né, analisar cada pedaço, depois a gente junta, né, para compor o todo de novo e por aí vai. Só que isso não funciona no complexo. E grande parte dos problemas que a gente está vivendo hoje, na verdade, são por causa dessa, vamos dizer assim, a maneira pela qual a gente está tentando resolver as coisas causa mais problema do que benefício. Sim, né? Porque a gente precisa de uma nova forma, né, Leonardo, de lidar com essa complexidade para a gente conseguir resolver os problemas, porque senão, Einstein acho que foi que falou, né, que a gente não consegue resolver os problemas com o mesmo nível de consciência e tudo mais, e realmente é isso, né? É exatamente isso. E aí entra um pouco do que a gente já está, né, falando hoje, do pilar do pensar. Então, o que a gente percebe, né, é que na complexidade você, por exemplo, precisa ter uma capacidade de lidar com a ambiguidade, né, de tomar decisões num ambiente em que você tem várias possibilidades, todas parecem, né, dentro do seu contexto razoáveis e a gente não consegue, né, é mais difícil de tomar uma decisão. Então, isso normalmente gera ansiedade nas pessoas. Sim. Né? Gera ansiedade. E aí a gente começa... Vem os outros pilares do IDG, né? A gente começa a ter que desenvolver a parte mais de suportar, né? Dar mais tempo para as coisas acontecerem sem se deixar levar pela emoção. Mas concentrando mais no pilar do pensar, né? Então, se eu estou num ambiente ambíguo, né, e que a dificuldade de decisão é maior, eu vou precisar desenvolver, por exemplo,
uma capacidade de ouvir mais as outras pessoas. Né? Então, a questão da gente trabalhar a diversidade cognitiva, né? Ouvir os vários pontos de vista diferentes, cada pessoa traz um pedaço da verdade. Né? Então, a gente precisa passar a fazer a gente chama de sense-making, né? De entender o contexto, fazer sentido das coisas em conjunto, não só sozinhos. Né? Então, essa é uma das características, a gente pensar de forma mais sistêmica. Né? Os sistemas, eles têm características muito peculiares. As relações de causa e efeito, né? Elas não são, num sistema complexo, diretas. Então, dificilmente a gente consegue prever as coisas. A gente consegue, de fato, depois que elas aconteceram, a gente olhando em retrospecto, a gente até enxerga as relações de causa e efeito, mas a gente não consegue prever para o futuro. Isso faz com que a gente precise desenvolver uma capacidade de navegar ao invés de desenhar. Né? Então, aquilo que a gente fazia no planejamento, né, até hoje, de alguma forma a gente ainda faz, mas a gente quer, de certa forma, desenhar, né? Construir o que vai acontecer ali na frente, criar um plano. Na complexidade, isso não é que não funciona, né? Tem a sua aplicação, mas a gente precisa juntar uma habilidade de navegar, de começar a perceber coisas que vão emergindo do sistema, né? Em vez da gente desenhar, né? e construir aquilo, a gente espera essas emergências, né? Ver o que emerge, e a questão toda é a gente saber influenciar nos pontos em que nos interessa. Né? Se a gente quer que o sistema se mova para um lado, eu vou ver o que emerge, vou estimular aquilo que está emergindo e desestimular outras coisas. Com certeza. Não, e até para quem está nos ouvindo aqui, né, é importante dizer, né, o movimento IDG, enfim, que nasceu na Suécia, né, já é um movimento acadêmico que traz, talvez assim, ele traz um framework para a gente poder navegar nessa complexidade, né, Leonardo, e fazer com que a gente lance luz, né, a essas habilidades que podem nos ajudar a construir, né, a desenhar e a navegar nesse sistema. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre quais são as habilidades principais assim, que a gente precisa desenvolver que o movimento sugere. Olha, o nome do movimento já diz, né? Objetivos de Desenvolvimento Interno. Tá? Então, a ideia toda é a gente olhar para dentro. Quando a gente fala isso, eu tenho sentido, às vezes, nas plateias em geral, o pessoal fica meio, né? É mais um movimento de abraçar árvores aí, né? Não que não seja bom abraçar árvore, né? É bom, mas não é só isso. Não é só isso. Exato. Então, a conclusão que a gente chega, né, conectando com o que eu estava falando antes, né, se eu tenho necessidade de ouvir mais os outros, né, então eu tenho que ter escuta ativa. Para eu ter escuta ativa, eu tenho que saber tirar o meu ego de cena um pouco, né? Eu tenho que saber considerar as outras perspectivas. Eu preciso, vamos dizer assim, ter a capacidade de sustentar o contexto enquanto essas coisas estão emergindo, não sair diretamente para decisões imediatas. Né? A gente costuma dizer assim, né? Ao invés de eu reagir a um estímulo, eu tenho que aprender a responder ao estímulo. Então, entre o estímulo e a resposta, precisa haver um tempo de reflexão, de escuta, né, de percepção do ambiente, enfim. Isso tudo está ligado com o desenvolvimento interior. Né? Eu preciso criar, por exemplo, mais uma capacidade de awareness, né, de consciência das coisas que estão ao meu redor. E aí a gente vai começar a ver que já existe, né, muito no mundo, mas, enfim, exercícios de mindfulness, por exemplo. Né? O que o mindfulness me ajuda nesse sentido? Ele me ajuda a eu diminuir a minha ativação, né? Quer dizer, é como se eu diminuísse a minha rotação interna e, ao fazer isso, eu me abro a perceber outras coisas que eu não estava, né, sendo capaz de perceber.
E assim sucessivamente, né? Existe uma série de habilidades aí que precisam ser desenvolvidas para a gente conseguir chegar lá, mas todas elas têm a ver com esse nosso lado interno ou com o lado das relações, né? Da gente com o outro. Uhum. Então, assim, a tua pergunta, né, de qual talvez fosse a mais relevante, eu acho que essa capacidade de consciência, de escuta, Uhum. é algo que está nos faltando muito hoje. Nós estamos vivendo num ambiente que deixa a gente muito ativado, né? O nosso sistema nervoso está sempre em estado de luta e fuga, né? E isso não permite que a gente consiga, né? Na verdade, é como se estivesse assim, obnublando, né? Escurecendo algumas capacidades sensoriais que a gente tem de percepção e tal, né? Então, isso tem conexão também com a questão da saúde mental. Com certeza. A gente começa a ver, olha, por que a gente está tão, né, num ambiente cheio de questões, né, de saúde mental, de estresse, de burnout, etc. e tal? Porque a gente está, no fundo, se deixando levar, convivendo e agindo de uma forma que só faz o sistema ficar cada vez mais difícil, né? Né? E tu fizeste uma colocação aqui que eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo, né? Às vezes tem essas pautas, né, que a gente está conversando aqui. Vamos falar sobre pensar. É tão filosófico, né? Mas ao mesmo tempo é tão aplicável dentro das organizações, dentro desse novo modelo que a gente quer construir de gestão dentro das nossas organizações. A gente precisa realmente olhar para isso de uma maneira diferente, né? NR1 chegando aí esse ano super com força, né? Sendo aí uma coisa que as empresas devem olhar com carinho, né? Porque senão vão ter multas e, enfim, todo esse processo todo que a gente está vendo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente olhar para o ser humano que está dentro desses espaços, né? Que precisa ser mais criativo, que pode ser mais criativo, que pode se conectar muito mais com os nossos valores organizacionais, que está ali com saúde, né? E o IDG, né? Esse framework, ele nos ajuda a trazer essas pautas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, o IDG tem tentado, né, como propósito até, de, vamos dizer assim, ingressar mais nas organizações, porque a gente entende que a maior parte da nossa vida hoje acontece dentro das organizações. Né? A gente passa uma fatia muito grande, significativa, do nosso tempo junto das organizações. Então, é o espaço perfeito para a gente fazer isso. E, de fato, ele traz, né, essa capacidade de lidar com a complexidade e, ao mesmo tempo, de impactar a nossa vida do ponto de vista de saúde mental e o mundo inteiro. Né? No fundo, o que a gente está dizendo é o seguinte, né? Na medida que a gente começa a desenvolver essas habilidades, começa a ter capacidade, né, de... Vamos lá, então... Eu tenho capacidade de, sob pressão, num ambiente complexo, em frente a uma decisão complicada, eu sei parar, sustentar, eu consigo observar o que está acontecendo, eu consigo falar com as outras pessoas, ouvir as contribuições. Isso é uma coisa que hoje em dia raramente acontece. Né? A pessoa num estado ativado, ela vai reagir, ela vai instantaneamente, né? Diz, não, faz isso, faz aquilo. Né? A gente tenta resolver o problema dessa forma. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo essas capacidades, isso vai vamos dizer assim, se disseminando pelos times também, né? Não são só lideranças, enfim. A gente vai criando um ambiente de trabalho melhor, a gente reduz o nível de tensão, né? E, portanto, as pessoas começam a desempenhar melhor. Né? E não é só uma questão de performance, de desempenho, de produtividade, é uma questão muito de significado também. A gente sabe hoje em dia que engajamento, as pessoas, para estar engajadas, elas precisam enxergar no trabalho delas significado,
elas precisam enxergar que o trabalho delas está trazendo algum aprendizado para elas, e elas precisam ter autonomia para fazer as coisas também. Isso é fundamental. Quando essas 3 coisas acontecem, a pessoa se sente empoderada, vamos dizer assim, né? E ela desempenha melhor. E essas coisas são justamente as consequências da gente desenvolver essas habilidades e aplicá-las no dia a dia. A gente vai chegar nisso, né? Como resultado. Eu penso, Léo, assim, que a gente está, além de tomar decisões mais assertivas, né, mas a gente está promovendo um ambiente mais sustentável. Né? Sem dúvida. Sustentável emocionalmente, sustentável financeiramente, né? Porque a performance é uma consequência de tudo isso, né? E se cria uma cultura, né? É óbvio que a gente começa às vezes com as lideranças, mas isso precisa estar sendo vivenciado nos espaços, né? Exatamente. Corporativos. E a gente está falando de empresa, mas não é só empresa, né? É para a vida. Qualquer organização, né? Pode ser uma organização religiosa, pode ser a nossa família, Exatamente. Pode ser, enfim. Né? E o que tu falaste é muito bacana, assim, porque é evidente que a gente vai conseguir, né, obter resultados melhores dentro das organizações à medida que a gente, né, implementa, né, desenvolve essas habilidades, mas existe uma consequência disso a mais longo prazo, na medida como tu falou, né, que isso vai se disseminando para todo mundo, em todos os ambientes, da gente também ter uma postura mais ecocêntrica, né? E menos egocêntrica. Então, a gente começa a se preocupar mais, à medida que a gente desenvolve isso tudo, a gente começa a perceber mais os outros, né? E a gente começa a estender o nosso, vamos dizer assim, horizonte de atuação, né, mais longe. A gente começa a dizer, olha, isso é uma coisa que vai afetar a biosfera, vai afetar, né, sei lá, uma espécie qualquer de animal, vai, enfim, né, prejudicar o meio ambiente, enfim, são inúmeras coisas que a gente começa, né, a perceber nesse sentido. Então, tem às vezes exemplos que eu gosto de trazer que são muito cotidianos, assim, né? Vamos pegar uma coisa muito simples, assim. Por exemplo, o indivíduo que para numa fila dupla num congestionamento, né, para esperar alguém ou para... esse indivíduo, ele está, no fundo, na cabeça dele, talvez inconscientemente, mas o que ele está dizendo é o seguinte: o meu tempo é mais importante do que o tempo dos outros. Né? É mais importante eu ficar aqui, os outros me esperem. Né? Inclusive, se alguém reclama buzina, o cara normalmente reclama, pô, não pode esperar um pouquinho. Né? Mas isso é uma característica bem egocêntrica, né? A fila do supermercado, outro exemplo que eu seguido dou, né? Chega no caixa, a pessoa diz, me esqueci de um item. Segura um pouco, aquela fila atrás, segura um pouquinho que eu vou lá buscar. Nossa. Né? Então, assim, sempre é uma questão de a pessoa tá dando, mesmo que inconsciente, né? Ela pode não estar fazendo por mal, mas ela está priorizando a sua necessidade, né? Em detrimento dos demais. Então, de novo, à medida que a gente começa a ouvir os outros pontos de vista, né, ver que os outros também têm questões e se preocupar mais com isso, a gente também vai ter consciência de fazer as coisas de uma forma diferente, né? Então, isso vai impactar a vida de todos nós. Né? E eu acho que o movimento, ele nos ajuda a tomar consciência disso, né? Estar mais presente nas nossas atividades. Isso também vai ajudar a ouvir mais, né? Não querer responder saindo, atropelando na frente. Exatamente. Às vezes a gente nem escuta uma pergunta, a pessoa já está... Não pode ser, não precisa ser assim, né? Acho que a qualidade desse tempo que para nós é tão precioso, né? Acho que deve ser olhado com mais carinho, né, Léo? E nesse exemplo que tu deu agora da escuta, né? Eu também preciso aprender a escutar. Porque não basta só eu escutar várias pessoas, eu tenho que escutar de verdade, né? Que é o que a gente chama de escuta ativa. Então, usualmente o que acontece, o que a gente vê, é que quando uma outra pessoa começa a falar, eu me coloco, né, genericamente falando, numa posição de o que eu vou responder para ele, né? Qual que vai ser a minha resposta, né? Ou então, às vezes, eu vou pensar numa outra coisa, que, né, aquilo me lembra algum
e eu perco o foco no que a pessoa está falando. Isso é um treino também, né? Aliás, boa parte do que a gente está falando aqui é um treino que não é muito mental, não é muito da gente ler um livro ou fazer uma aula, né? Ele é um treino de práticas, como a gente falou, por exemplo, mindfulness. É uma das, não, tem várias, né? O ano passado o Dan Siegel esteve aqui conosco, né? Trouxe para nós o conceito do Wheel of Awareness, que é a roda da consciência. Né? É um tipo de prática também, onde a gente passa, né? Como se você circulasse numa roda, onde você passa ali por... agora eu vou prestar atenção, vou focar minha atenção só na minha respiração, agora só na audição, agora só no olfato, agora só na visão. Agora eu vou começar a olhar meu corpo, como é que está. Tem alguma tensão no corpo, na face, nos pés, nos ombros, né? Como é que estão meus pensamentos? Eu estou pensando muito, são coisas variadas, desconexas, como é que é isso? Né? E as minhas emoções, o que eu estou sentindo com isso? Né? Então, à medida que a gente vai exercitando isso diariamente, a gente vai criando uma habilidade de perceber essas coisas melhor. Com certeza. Né? E isso é que vai fazer a diferença. Então, na hora de eu escutar alguém, eu vou ter condições, né, de deixar com que as outras interferências, né, não estejam presentes e eu possa, de fato, escutar aquela pessoa. Com certeza. Gente amada, nós estamos aqui agora no quadro Livro Inspirador. Já estamos chegando quase no final da entrevista, né? Eu queria compartilhar com vocês um livro. A gente está falando aqui de habilidades, enfim, né? Além do framework do IDG, tem esse livro Soft Skills, que é da Lucedile Antunes, tá? E tem muitos autores que também fizeram capítulos complementares e ele vai dando algumas habilidades, competências diferentes, né, para a gente pensar. Por exemplo, reinvenção, adaptabilidade, coragem, gratidão, atitude positiva, resiliência. Nossa. Então ele é bem bacana. Para quem quiser saber um pouquinho mais, né, uma literatura aqui que eu recomendo bastante, né, para você que está nos assistindo. E queria te ouvir. Muito bacana. É muito bom esse livro aqui. Muito bem, bacana. bem legal. Léo, o que tu trouxe para nós? Olha, eu, na verdade, trouxe esse livro aqui, que é o Gestão Integral. Né? Ele foi escrito pelo Marcelo Cardoso, que é um grande amigo, a gente trabalha juntos, né? E por que eu trouxe esse livro em especial? Né? Embora a gente esteja falando do IDG, é porque eu acho que nesse livro o Marcelo conseguiu colocar de maneira meio que conectada, né, todas essas questões, né, habilidades, enfim, de uma forma mais ampla, né, e de uma forma que pode ser aplicada nas organizações. Então, é um livro que agora vai, com o tempo, está começando a passar para o desenho da segunda edição dele, já revisada e tal, mas eu acho que vale a pena, né, dar uma olhada nesse livro. Ele traz muitos insights assim, sobre essa questão toda que a gente está vivendo hoje. Spoiler aqui, tô lendo esse livro, Léo, tu acredita? Tô quase no final do livro, acho que faltam umas 20 páginas, né? Então, realmente, ele é muito bacana, né? Mostrando essa forma integral de viver, né? E eu acho que tudo isso, né, faz com que a gente se torne pessoas melhores, empresas melhores para o mundo. Né? Exatamente. Léo, esse é o nosso objetivo. Sem dúvida. Estamos acabando aqui, mensagem final e redes sociais. Bom, redes sociais, eu acho que o mais fácil de me encontrar é no LinkedIn, é Leonardo Comparsi, né? Tá lá no LinkedIn. O meu Instagram também é L-Comparsi, mas eu não uso tanto o Instagram, eu uso muito mais o LinkedIn, então dá para me encontrar mais fácil. Tem uma newsletter que eu escrevo toda semana, toda terça-feira pela manhã, sai um texto, né, conectado com esse tema de desenvolvimento humano e organizacional, onde eu vou tratando, né, vários dos assuntos aqui que a gente... É uma newsletter que eu já escrevo ela, são textos mais densos, com um pouco mais de profundidade para quem realmente quer se aprofundar, não são coisas assim, né, passageiras. E do IDG?
O IDG é o IDGRSnet, né? @IDGRSnet, que é o Instagram, né? E eu acho que a mensagem final, assim, é a gente poder começar a pensar um pouco mais no que de fato importa na vida, sabe? A maior parte das pessoas hoje acho que vive numa crise de significado, assim, né? Tentando priorizar, entender as coisas e o que é importante, o que não é importante. Eu acho que essa é uma reflexão bem pertinente para o nosso momento, assim, né? O que importa na vida. Maravilhoso. Sensacional, gente. Agradeço de montão aqui, Léo, tu estares com a gente mais uma vez, né? Agradeço a audiência que está aqui também nos escutando e já convido para vocês estarem na próxima semana com mais convidados maravilhosos, né? E também se inscreverem no Instagram, né? Acessarem o Instagram do As Pessoas Inspiram, né? Onde eu trago também os livros que os convidados aqui compartilham, né? E também alguns bastidores. Então vale muito a pena você estar mais próximo aqui do nosso programa, indicar algum convidado bacana que você tem aí na sua cidade, enfim, né? É um momento aí de a gente estar mais próximo, tá bom? Agradeço de montão e até a próxima semana. Bye, bye!